Comunitária do Rio de Janeiro, o canal 6 da NET, Rio de Janeiro. Transmitimos também online TV Comunitária.rio. Conosco hoje aqui no Núcleo Política e Cidadania, o nosso gestor ambiental, o nosso querido Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo foi membro fundador do Bahia Viva, uma ONG muito importante aqui, que está sempre atenta e vigilante com relação quando mexe aqui no nosso patrimônio maior, que é o nosso planeta Terra e o nosso pedaço aqui, Rio de Janeiro. Sérgio, obrigado por atender nosso convite, por estar aqui conosco. Muitas demandas a gente tem para você nos ajudar aqui a esclarecer. Primeira coisa, não pode ser outra, a água do Rio de Janeiro, do Estado, na verdade, né, Sérgio? É verdade, Soriano. Quero te agradecer aqui, Francisco Soriano, esse convite, né? Para mim é sempre uma honra estar aqui na nossa TVC. Você não foi só fundador do Bahia Viva, você foi também fundador aqui da TV Comunitária. Pois tem uma história aqui também. Foi fundador aqui da TV Comunitária, né? E muito importante o programa. Mas você veja, nós estamos aqui no início de ano e tantas crises, né? Olha, crise da água, né? A crise do transporte, né, de barcas, também fruto desse processo de privatização dos anos 90. E, de um modo geral, uma crise do saneamento, né? O Brasil, Soriano, você veja só como o Brasil está na contramão das coisas nesses tempos atuais. No final do ano passado, o Congresso Nacional aprovou, às pressas, uma legislação na Câmara dos Deputados que, na prática, mercantiliza a água e saneamento, né? Aquela proposta que se tentou nos anos 90, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. O golpista Michel Temer tentou aprovar essa legislação e agora, no final do ano passado, infelizmente, o Congresso aprovou na Câmara dos Deputados e nós temos que fazer uma resistência no Senado Federal, porque a privatização da água, ela aumenta a desigualdade social, porque, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, 2 milhões de pessoas só têm acesso à água de boa qualidade da SEDAI porque é uma empresa pública. Nenhuma empresa privada, as concessionárias privadas, vão querer investir em saneamento, tratamento de esgoto, distribuição de água nos bairros das periferias urbanas, na região da Baixada, São Gonçalo, na zona oeste do Rio, que essas regiões são consideradas tecnicamente deficitárias. Elas não dão lucro, né? Então é muito preocupante. E mostra que o Brasil está na contramão nessa política de privatização, porque no mundo todo, mais de 800 cidades na Europa, nos Estados Unidos, inclusive aqui na América Latina, que tiveram seus sistemas de saneamento básico privatizados na década de 90, na última década, desprivatizaram os sistemas. Voltou ao controle público. Isso que é uma política pública que é essencial, né? Porque quando a SEDAI trata água, trata esgoto, distribui para a população, na verdade a SEDAI é uma empresa de saúde. É uma empresa de saúde pública. E nós estamos vendo aí toda uma articulação do governo federal, com a conivência do governo do estado, para tentar privatizar a empresa. Inclusive agora no dia 12 de fevereiro haverá um grande ato na porta lá do Palácio Guanabara. Aproveitar aqui os nossos telespectadores. Fazer a chamada aí. Está presente, né? Mas, ou seja, o que eu não entendo é o seguinte, a SEDAI há poucos meses atrás recebia prêmios de excelência. De repente, essa tromba d'água em cima da SEDAI. O que está havendo? Será que por trás disso não tem alguma... que é sempre para... preparar a opinião pública para a privatização, eles desmoralizam a instituição, né? Isso faz parte, isso é no mundo inteiro que assim ocorre, né? Prepara o cenário para desacreditar, para desmoralizar. E o que você acha disso? Olha, não há a menor dúvida que há uma estratégia de colocar a população contra as empresas públicas de um modo geral, né? Hoje o Congresso Nacional está discutindo, por exemplo, a privatização do setor elétrico. Isso não vai melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. No caso da SEDAI, nós temos que destacar o seguinte: primeiro, o Estado do Rio de Janeiro, ele, nos últimos 20 anos, ele reduziu muito o investimento em saneamento básico.
Por exemplo, o Bahia Viva fez um estudo ano passado e fizemos uma representação na Procuradoria da República e no MP estadual, agora dia 10 de janeiro, logo quando estourou essa crise, né, da água em função da substância geosmina. Esse estudo mostra, ô Soriano, dois dados que são alarmantes. Primeiro, entre 2003 e 2019, o Estado do Rio de Janeiro deixou de investir em saneamento básico e proteção dos mananciais 11 bilhões de reais. Essas são verbas carimbadas de dois fundos ambientais, o FECAM, que é o Fundo de Conservação Ambiental, e o Fundri, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Então nós deixamos de investir 11 bilhões. Então não nos surpreende que os mananciais de abastecimento público estejam com a saúde tão debilitada, tão poluída. A outra questão que é importante é o seguinte: em dezembro do ano passado, a maioria da Assembleia Legislativa aprovou uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, assinado pelo atual governador do estado, Wilson Witzel, né? E a aprovação dessa PEC retira do saneamento básico, a partir já desse ano, 2020, 370 milhões por ano, por tempo indeterminado. Então, como é que nós vamos combater as crises hídricas e melhorar, universalizar o saneamento, que é uma questão de vida e de morte, claro, que a população mais pobre, as crianças expostas às doenças de veiculação hídrica, tá? Que é o que nós... É o cenário que a gente vê nas periferias. Então, vemos isso com muita preocupação. Eu não tenho menor dúvida que a atual crise foi provocada por um boicote, uma espécie de uma sabotagem do atual presidente da SEDAI. E eu quero lembrar aqui que o senhor Hélio Cabral, ele foi diretor da Samarco, quando ocorreu aquela tragédia ali... Em Mariana, em 2015, né? 2015, contaminou o Rio Doce, as aldeias Krenak ficaram sem acesso à água, dezenas de cidades, essa poluição, o rejeito de mineração da Vale, Samarco, foi parado no litoral, impedindo a pesca artesanal, quer dizer, um prejuízo econômico enorme. Até hoje não houve reparação. E os criminosos ambientais não foram punidos. Na verdade, o senhor Hélio Cabral veio para o estado do Rio de Janeiro, aí a convite do governador Witzel, para acelerar a privatização da SEDAI. E veja o que aconteceu. Esse estudo mostra, Soriano, e nós protocolamos isso no Ministério Público, então é um documento oficial. Né? Entre 2000 e 2010, os técnicos da SEDAI realizaram 22 paralisações temporárias da captação da água da estação de tratamento do Guandu. Então, como é que acontece? Sempre que chove muito, a bacia hidrográfica é lavada. A água que chega ao Rio de Janeiro e a Baixada vem de Minas Gerais e São Paulo, porque o Rio Paraíba do Sul nasce lá. E, através de uma transposição, é adicionado o volume de 90% de água no Rio Guandu. Quando chove muito, ou quando está uma estiagem muito forte e tem mais esgoto do que água bruta, é um procedimento usual, rotineiro dos técnicos da SEDAI, de paralisar a captação de água da estação. E com isso, fica dentro do reservatório, para ser tratado, apenas água bruta de melhor qualidade. Sim. O que o Hélio Cabral fez dessa vez? Ele não autorizou esse procedimento. E com isso, Soriano, as chuvas de novembro, dezembro, início de janeiro, toda a poluição da bacia hidrográfica, poluição da CSN, agrotóxico, organoclorado, lixo e esgoto, entrou dentro da estação de tratamento de água. Isso é uma grande responsabilidade. E o sindicato, o Sintissama, denunciou isso ao Ministério Público e nós queremos providências, porque é uma verdadeira sabotagem do abastecimento público do Rio de Janeiro e, logicamente, com isso, o resultado disso é uma maior insatisfação da população com a empresa pública, né? E a queda vertiginosa das ações da empresa. Significa que se a SEDAI for vendida agora, ela vai ser vendida por um preço menor do que tinha em dezembro de 2019. Preço aviltado. Exatamente. E eu acho que também é importante a gente destacar, Soriano, o verdadeiro desmonte que a empresa vem sofrendo. Olha, na gestão do Hélio Cabral,
do ano passado, foram demitidos 54 técnicos. Também. Altamente qualificados, porque eu considero que o profissional da SEDAI, ele devia ser premiado. Porque, veja bem, Soriano, você tratar uma água para abastecer 9 milhões de pessoas por dia, de um manancial que não é aqui do estado, que vem de fora, passa por esse manancial, parque industrial, como a própria Companhia Siderúrgica Nacional, dezenas de cidades sem saneamento básico. Os técnicos fazem um trabalho de comprovada eficácia para garantir que a água chegue à nossa residência de boa qualidade. O sistema é muito complexo. Não é simples. A cidade do Rio de Janeiro, com 6 milhões de pessoas, dezenas de bairros, complexos de favelas, para você garantir água de qualidade, e a SEDAI fornece uma água de qualidade, é muito difícil, né? Então, a demissão desses técnicos, entre eles, vários deles que cuidavam do programa de potabilidade de água, está destruindo a memória técnica da SEDAI. Claro. Não é simples. Você sabe muito bem que você tem uma experiência, engenheiro da Petrobras, a memória técnica e do servidor público é o que resolve os problemas na hora H. Isso é um capital que não tem como mensurar o valor. Não tem como mensurar esse tipo de conhecimento. Então, veja bem, além disso, no atual governo, de 2019 para cá, foi instalado um programa de demissão voluntária, nós perdemos 1.200 servidores da SEDAI. Então é um verdadeiro desmonte, um sucateamento. A empresa, na década de 90, chegou a ter 8 mil servidores. Né? 8 a 10 mil, hoje tem menos de 5. Isso já foi plano para favorecer a privatização, para eliminar o passivo trabalhista, e você não poderia vender uma empresa que tivesse nas alturas em termos de qualificação. Por exemplo, muitos prêmios acumulados que a SEDAI tem. Exatamente. Precisava desmoralizar. Recebeu prêmios agora recentes, no ano passado, ano retrasado, da melhor empresa de saneamento do país. Além disso, é importante aí os nossos telespectadores da TV comunitária ficarem atentos. A SEDAI, ao contrário do que a grande mídia divulga, a SEDAI é uma empresa que ela é saudável do ponto de vista financeiro. E ela está preparada para uma gestão capacitada, voltada para o interesse público, a voltar a investir pesado em saneamento. A SEDAI, somente em 2018, o balanço financeiro dela comprova uma lucratividade, um lucro social de 800 milhões por ano. Ou seja, a SEDAI pode sim, com uma gestão, logicamente, que tem problemas. Nós sabemos que as periferias urbanas, a maior parte delas ainda não são atendidas pelo saneamento básico, pela coleta, o tratamento de esgoto. A SEDAI precisa se democratizar a sua gestão. Eu defendo há muitos anos, Soriano, que inclusive os consumidores têm um assento no Conselho de Administração da SEDAI. Né? A SEDAI tem que ser mais transparente, as informações técnicas, inclusive da potabilidade da água, deveria estar disponível no site da empresa. Agora, isso não significa que a privatização é que vai melhorar o serviço e que vai garantir o direito à água e o saneamento. Escuta, eu sei que tem um tema também que você está levantando essa bandeira, que é barcas. Ou seja, esse tema de privatização, vão privatizar o nosso símbolo nacional, um dos símbolos nacionais é a moeda. Vão até entregar a Casa da Moeda do Brasil. Então, também as nossas barcas românticas, né? Paquetá, Niterói, como é que está essa gestão também? Coisa do governador aí com o prefeito, essa articulação. Olha, nós podemos fazer um balanço, Soriano, que as privatizações foram um verdadeiro embuste. O nosso povo... Sabe como é que Barbosa Lima chamava? Uma grande ação entre amigos. Pois é. Eles se reúnem. Como é que foi a privatização, entre aspas, né, da BR, o caixa da Petrobras? Ninguém nem sabe, foi antecipado, ninguém sabe o que era para ser num dia, foi antecipado 3 dias para não ter marolas. Você veja, na década de 90, do governo Marcelo Alencar, foi privatizado o saneamento básico da região dos lagos. São 2 empresas. Prolagos Consórcio de Turnaíba. Naquela época prometiam 2 coisas. Tarifa baixa, isso não aconteceu. Aumentou entre 400% a 600% a conta do morador da região dos lagos. E segundo, eles prometeram investimentos privados.
esse investimento não aconteceu, porque quem financia a política pública é o BNDES, é a Caixa Econômica, é o FECAM, que agora está sendo desmontado pelo governo do Estado. Então, com as barcas aconteceu a mesma coisa, né? Durante décadas não havia renovação da frota, o serviço precário, as populações reclamando, principalmente, você sabe que eu moro na Ilha do Governador, eu moro no meio da Baía de Guanabara, né? E as populações reclamando e privatizaram. Na época, Soriano, você sabe que eu movi uma ação em meu nome pessoal contra a privatização. Logicamente fui derrotado. E o que aconteceu é que em maio de 2017, 20 anos depois, a Justiça julgou uma ação que considera irregular a privatização da Conerj e estabeleceu um prazo de 2 anos para que fosse feita uma nova licitação. Só para esclarecer, Conerj... Que é a Companhia Estadual de Navegação do Estado... Companhia de Navegação do Estado do Rio de Janeiro, né? A nossa saudosa Conerj. E o que aconteceu ali? Os serviços foram piorando ao longo dos anos. A concessionária, inicialmente a Conerj foi comprada por um pool de empresas de ônibus, a chamava máfia do transporte. É aí que aparece um personagem envolvido em grandes escândalos de corrupção recentemente, que é o empresário Jacó Barata. Então, é aquele que jogava aviãozinho com nota de 100. Dizem que jogava com dólar também, viu? Aviãozinho de dólar. Estava rasgando dinheiro porque, enfim... articulada aí com governadores que passaram aqui, que um deles está na prisão e o outro foi solto. Mas o que acontece é o seguinte: as empresas de ônibus compraram as barcas. Para quê? Para matar o serviço do transporte aquaviário. Com isso não saiu do papel a Barcas para São Gonçalo, uma cidade com 1 milhão de pessoas, né? Essa linha é altamente rentável, além do ponto de vista social ser extremamente relevante. As barcas não chegaram à Ilha do Fundão. Nós temos na cidade de Universidade do UFRJ entre 40 a 60 mil alunos e professores e técnicos que poderiam estar se deslocando de São Gonçalo, de Niterói, do centro do Rio, da Ilha do Governador para a Ilha do Fundão, né? As barcas não chegaram a Magé. O sistema... Grande parte das barcas que operam hoje são barcas com quase 60 anos de idade e a mobilidade urbana do Rio de Janeiro, ou a chamada imobilidade urbana, foi piorando. Há estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Soriano, que hoje, inclusive, são aceitos, inclusive, pela FIJAM, pela Federação da Indústria, que os engarrafamentos na região metropolitana do Rio de Janeiro, que eu chamo de imobilidade urbana, né, gera um prejuízo econômico, que é uma espécie de uma produção que é sacrificada, de 24 bilhões por ano. Ou seja, é menos emprego, é o adoecimento do corpo trabalhador, é a poluição atmosférica, né? E prejuízo para os que têm carro. Então, não há a menor dúvida que nós temos que enfrentar esse problema, né? Buscar a construção de políticas públicas sustentáveis, ampliar o sistema de barca. A Baía de Guanabara, além da sua beleza, do pescado, da possibilidade do ecoturismo, do lazer da população, né, nos proporciona essa opção de transporte menos poluente. E nós defendemos, o Bahia Viva tem defendido, Soriano, uma proposta que inclusive está no edital, o novo edital de licitação, que está paralisado o Tribunal de Contas do Estado, por irregularidades que ocorreram no governo Pezão, né? Nós conseguimos aprovar, depois de 8 audiências públicas, a construção de barcas menores a partir de 120 lugares. E veja só, essas mais rápidas, né? Isso dá viabilidade econômica do contrato de licitação e, mais do que isso, essas barcas menores, Soriano, podem ser construídas nos estaleiros navais do Rio de Janeiro. Com a crise de 2014 para cá, nós perdemos do estado do Rio de Janeiro, a indústria naval perdeu 50 mil empregos. Um dos principais fatores da crise da engenharia no Rio de Janeiro, que desempregou aí milhares de engenheiros, profissionais altamente qualificados, ocorreu da indústria naval, né? Nós perdemos 50 mil empregos diretos
e cerca de 80 mil empregos indiretos. Eu moro na Ilha do Governador. Olha, me dói ver o estaleiro Eisa, que tinha 2.500 operários, fechado. Navios que estão lá, como aquele Abreu e Lima, 85% do navio está pronto, está lá, abandonado, enferrujando. Então, essas questões que são fundamentais. Eu quero dizer para você o seguinte: investir em saneamento básico, mobilidade urbana, transporte aquaviário, energia renovável, esse é o modelo de desenvolvimento que o Brasil precisa caminhar. É um modelo de desenvolvimento que vai gerar emprego e vai trazer qualidade de vida e mais felicidade para o nosso povo. Eu quero também que você desenvolva, mas eu preciso fazer aqui um pequeno destaque ao nosso, à classe trabalhadora, o operário que está aqui operando nossas câmaras, que é o nosso querido Max Figueiredo, do Circuito Carioca, e também agradecer a você que nos assiste, né, no TV Comunitária do Rio de Janeiro, e eu queria que você desenvolvesse um tema também que é candente nesse instante. As enchentes continuam matando no Rio de Janeiro, e você falou do transporte urbano, acessibilidade. Por exemplo, eu sempre, aqui entrevistando as pessoas que têm problema de deficiência física, continuo falando que é difícil para o cadeirante, é difícil para o cego, né? Também conseguir um ônibus, que eles parem no lugar ou que eles consigam embarcar e desembarcar. Então, vamos lá. Matanças por conta das trombas d'água. Pois é, esse é um problema recorrente do Rio de Janeiro. O ano passado, inclusive, houve uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Vereadores. Foi presidida pelo... no Brasil, né? Foi presidida pelo vereador Tarcísio Mota e comprovou o que a população sente no cotidiano. Na gestão do prefeito Crivella, os últimos anos, houve corte de quase 70% dos recursos da Prefeitura do Rio para manutenção e conservação. Eu estava contando aqui nos bastidores, semana passada eu fui na Glória, né, ali no Amarelinho, e estava bebendo um chopinho e caiu uma tromba d'água. Fiquei 3 horas e meia esperando para poder sair, porque ali a Glória vira uma lagoa, um verdadeiro rio. Mas foi bom pro metre lá, pro garçom. Foi bom. É aquela que você vai para beber um chopp, tem que beber 6, porque tem que ficar esperando, né? E olha o que acontece, quando nem o ônibus passava, e quando para a chuva, quem é que aparece? Um outro herói da cidade, que é o gari. É o gari que tem que enfrentar aquelas águas sujas, né? Sujeito a contrair uma leptospirose, saco de lixo boiando. E o gari, essa questão da memória técnica é tão importante, que o gari sabe onde é que está o bueiro. E ele com gancho ali só tirava plástico, garrafa PET, para poder desobstruir as galerias. Então, nós não temos investimento hoje preventivo. As enchentes, as inundações, por falta de prevenção, elas têm provocado mortes todos os anos, prejuízos econômicos aos bens materiais incalculáveis, e eu te digo mais, uma grande destruição da infraestrutura urbana, a destruição de calçadas, bueiro entupido, e no final disso, quem paga a conta é a população. Então, esse ano é um ano de eleição municipal. Acho que os nossos telespectadores, eles precisam prestar atenção se na propaganda eleitoral, nos programas, se os candidatos a prefeito estão discutindo o investimento no saneamento, na mobilidade urbana, na prevenção das inundações. Porque é a política pública que melhora a vida do cidadão. Nós temos 2 minutos que são seus. Rápido, são né? Passou rápido, né? São seus. Deixa eu te dar, então, novamente, né, relembrar o mote. Por que não a privatização? E por que privatização realmente é coisa de ladrão, né? Muito boa essa. Vamos lá. Pois é, você vejam só, foram muitas maracutaias que ocorreram nos anos 90, o Brasil e a América Latina viria o auge do neoliberalismo, e agora querem privatizar a SEDAI, que é uma empresa lucrativa. É mole você privatizar a SEDAI, que em 2018 deu um lucro financeiro de 800 milhões de reais. Né? Então, é importante que a população preste atenção nisso. É uma falácia, é uma mentira dizer que as tarifas são reduzidas dos serviços com a privatização. Outra grande falácia, de que o capital privado e internacional, o sistema financeiro internacional, vai investir
na prestação do serviço. Isso não acontece. O brasileiro tem que acordar para isso. No fundo, quem faz esse investimento são os bancos públicos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica e o BNDES. Então, nós temos que inverter isso. Nós estamos vivendo um momento muito sombrio da democracia brasileira. A democracia está em risco. Verdade. Retrocessos em todas as políticas públicas. E a água e o saneamento, nesse momento, está na berlinda. Há uma tentativa de privatização com a conivência da maioria do Congresso Nacional. Então, o nosso ouvinte aqui, eu acho que precisa, o nosso telespectador, ele precisa se manifestar. Entra ali, todo mundo hoje em dia usa, quase todo mundo, o celular, redes sociais, o Facebook. Entrar na página da Câmara dos Deputados, escrever para os parlamentares, escrever para os senadores, cobrar, né? Tem tanta fake news, tanta mentira circulando nas redes sociais. Acho que tirar um tempo do dia para fazer isso e também se somar, ser solidário. Nós temos aí uma jornada de lutas. Essa semana nós temos, no dia 12 de fevereiro, o ato público dos trabalhadores da SEDAI, o Bahia Viva estará participando, os movimentos comunitários, na porta do Palácio Guanabara, ali na Pinheiro Machado, no bairro de Laranjeira, a partir de 10 horas da manhã. O governador convocou todos os prefeitos da região metropolitana, Soriano, para selar a privatização da SEDAI, né? Além disso, ontem foi aprovada uma CPI da água suja na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa fica ali, na 1º de março, aqui no centro do Rio de Janeiro. Ora, entra na página da Assembleia Legislativa, escreva para os deputados e deputadas dizendo: deputado, água não é mercadoria. Nós precisamos de uma empresa pública de qualidade, democrática, para ampliar o saneamento. É isso que vai trazer mais qualidade de vida para a nossa população. O brasileiro não pode cair nesse canto da sereia, um verdadeiro engodo que aconteceu na década de 90, que até a nossa Petrobras tentaram privatizar. Verdade. Né? Privatizaram o trem, o metrô, as barcas, privatizaram parte da SEDAI. E vejam só, melhorou a mobilidade urbana, melhorou o saneamento da região do lago. Na página do Bahia Viva tem uma foto, né, do Facebook, fazer essa propaganda aqui. Eu recebi, viu, Max, uma foto do movimento comunitário e SOS Lagoas de Araruama e dos pescadores. Está lutando para acabar com essa concessão. Postei no Facebook. Todo mundo diz que é petróleo vazando na Lagoa de Araruama. Mas não é. Sabe o que é? É esgoto. Vou deixar essa curiosidade aqui no ar. Vocês vão ver a foto. É uma poluição tão intensa que parece petróleo da Lagoa de Araruama. É esgoto. Isso significa que foi um engodo aquela privatização de saneamento dos anos 90. Né? E quem quer ter água potável, tem que ter direito ao saneamento, que é um direito humano reconhecido pela ONU, não pode cair nessa verdadeira esparrela da privatização. Poxa, Sérgio, agradecemos muito. É uma pena que o tempo... Vou voltar aqui. Me convide que eu volto. E ruge. Agradecemos a você que nos assistiu. TV Comunitária, Canal 6 da NET. Agradecemos ao Sérgio Ricardo, que trouxe aqui esclarecimentos e também alertas fundamentais para a defesa dos nossos interesses, porque sem patrimônio nós não temos pátria, então nós não vamos deixar privatizar aquilo que significa o patrimônio do povo brasileiro. O Barbosa Lima já dizia que, na verdade, as privatizações é uma grande ação entre eles, os amigos aí do rei. Então, não deixa também de assistir, de comparecer esses atos em defesa das nossas conquistas, que foi a gente ter uma SEDAI, a gente ter uma companhia de barcas, a gente ter uma Casa da Moeda e tantas outras. Sérgio, obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço, Ariano. TV Comunitária, Canal 6 da NET.